Graça no Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar o texto de João, capítulo 6, versículo 35, que diz: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse texto nos fala sobre o pão de Deus, ou seja, se fala sobre pão de Deus, também existe o pão dos homens. E o pão dos homens aqui pode estar tanto no sentido de alimento, ou seja, que serve para a nossa sustentabilidade, não se refere unicamente ao pão de sal nosso, mas se refere a todo tipo e qualquer de alimento. Deus nos fala que nós devemos pedir a Deus que Deus nos dê o pão de cada dia. E isso é importante para nós. Mas eu penso uma outra coisa, o pão dos homens, sem ser o pão como alimento. Ou seja, o alimento agora no sentido daquilo que os seres humanos trazem, conceitos, trazem ideias, trazem coisas não prazerosas que parecem prazerosas. Ou seja, tudo aquilo que alimenta a nossa mente e que às vezes desce ao nosso coração. O pão do homem, infelizmente, ele perde como pão alimento. Ele estraga dentro de nós. Ele produz alguma coisa que não é boa dentro de nós. E eu falo de pão dos homens aqui no sentido daquilo que não é benéfico para nós. Ideias, comportamentos, sentimentos, ideologias e N outras coisas. Mas o texto aqui nos fala principalmente sobre o pão de Deus. O pão de Deus, aqui diz que é aquele que desce do céu e ele produz uma coisa diferente, ele dá vida. Enquanto que o pão dos homens pode trazer a morte, o pão de Deus traz a vida. O pão dos homens pode, em algum momento, fazer bem, mas ele pode se transformar em caminhos de morte. A Bíblia nos fala que há caminhos que parecem bons para nós, direito, mas no final dão em caminho de morte. O caminho que Deus nos coloca é um caminho de vida. O pão que Deus nos dá é um pão que alimenta a alma. E é interessante que esse pão aqui, ele é personificado na pessoa de Jesus. Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Ou seja, a verdadeira vida e a vitalidade está na pessoa de Jesus. Jesus veio a essa terra para nos dar essa vitalidade. Jesus veio a essa terra para fazer você viver de fato. E não é esta vida comum, é a vida de Deus em nós. É a presença do Senhor Jesus que transforma a nossa existência. A Bíblia fala que nós passamos para ter um novo nascimento, ou seja, nascemos para Deus. A paz de Deus penetra dentro do nosso coração, a presença do Espírito Santo revitaliza o nosso ser, a nossa alma. E assim nós sentimos Deus alimentando a nossa alma. O único pão que verdadeiramente nos alimenta é o Senhor Jesus. Por isso é que ele diz: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, ele não está falando da sede ou da fome física, ele está falando da alma. Se a sua alma não se alimenta de Deus, ela vai se definhando, ela vai acabando, e um vazio existencial adentra dentro do seu coração, tamanho, e você começa a sentir muito mais tristeza, você começa a desesperar na própria existência humana. Enquanto que o pão do céu, o Senhor Jesus, ele traz, como eu disse, vitalidade. Ele traz para você uma outra situação interna de harmonia, de graça, de bênção de Deus. Por isso eu gostaria de concluir perguntando a você: você se alimenta de Jesus? Do pão físico eu sei que você se alimenta todos os dias. Do pão dos homens, acredito que você já se alimentou. E acredito que você já experimentou o que é o pão dos homens. E
se torna um absinto, uma amargura dentro de você. Mas o pão dos céus, que é o Senhor Jesus, ele produz novidade de vida. Você tem esse pão? Você se alimenta desse pão? Se não, está na hora de abrir o coração e abraçar o Senhor Jesus e tê-lo como seu Senhor e Salvador. E se já tem, se alimente de Jesus todos os dias. Assim como nós precisamos do alimento físico, nós precisamos de Cristo para que mais e mais sejamos nutridos espiritualmente. Deus o abençoe, um grande abraço e faça isso.